Se você quer abrir sua Bíblia, segundo Crônicas 15, verso 1 diz: E o Espírito de Deus vino sobre Azarias, hijo de Obed, e salió al encuentro de Asa, e le dijo: Oídme, Asa, e todo Judá e Benjamim. El Senhor estará com vosotros, mientras vosotros estéis com Él. E se le buscáis, se dejará encontrar por vosotros. Pero se le abandonáis, os abandonará. Mire para mim. Não foi em vano que o profeta falou isso com Asa. Previamente, depois de você ler capítulo 14, Asa havia vencido com seu exército a la nação de los etíopes. Era um exército de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. E a Bíblia relata de que Asa ele foi em contra desse exército confiando em Deus. E foram morrendo os etíopes, foram caindo no campo de batalha, hasta que chegou o momento que tiveram que sair. Se Deus, presta atenção, havia peleado por eles. Você já sabe que ao final da vida Asa se corrompeu, como hablamos em 2 domingos atrás, ou o domingo passado. E ele foi derrotado. Quando o profeta falou: mira, mientras ustedes busquem a Deus, ustedes vão estar com Ele, ou Ele estará com ustedes. Se ustedes abandonam, Ele também vai abandonar a ustedes. Talvez uno entre nas redes sociais, e um dia hablo isto com mais critério, pero uno entra nas redes sociais, e que vê usted na rede social de las pessoas? Problemas, tristeza, pobreza, fealdade. Que vê você? Alegria, riqueza, todos são lindos, verdade? Os filtros estão cada vez mais terríveis. Se certo ou não é certo? Mire para mim, gente. Presta atenção. Então, a rede social engana. E essa pessoa em questão põe em suas redes sociais sus disque felicidades. Pero nós sabemos que não é certo. Porque quando uno deixa de andar dentro da palavra, temprano ou tarde, uno vai a perder. E não se trata de querer solucionar um problema por uma questão que uno passa, que uno vive. Porque a vida com Deus vai muito mais allá de solucionar um problema. Eu entendi que minha relação com Deus, isso é parte de uma relação com Deus, de uma vida com Deus. Porque eu já aprendi a ter uma vida, uma relação de fidelidade com Deus. Eu não estou fazendo negócio com Deus. Você entende a diferença ou não? É como no matrimônio. Quem é casado há 20 anos ou mais, 30 anos ou mais, enfim. Quem aqui tem 20 anos ou mais de casado? Levanta a mão. 20 ou mais, bastante gente. O matrimônio está basado em uma circunstância ou está basado em uma fidelidade? Em quê? Porque todo matrimônio passou por momentos buenos e por momentos que? E quando chegou o momento malo, uno dijo, cada quem por seu lado? Não, os dois disseram, estamos juntos vamos a sair de esta, juntos vamos a vencer, sim ou não? Ou não foi assim? Ou será que a primeira situação difícil, sabes que? Isso não vai funcionar. Não foi assim. A vida com Deus é o mesmo. A vida com Deus é o mesmo. Você já escutou pessoas, eu já comentei com vocês, você já escutou pessoas que dizem, não, eu fui à igreja, não aconteceu nada, por isso não vou mais. Escutou ou não escutou? Então, você já escutou pessoas dizendo, não, eu hice uma campanha, tal, a campanha que você queira,
Deus não me respondeu, então não hago nenhuma campanha mais. Quem já escutou isso? Já escutou? Não hace falta dizer quem, solamente lo escuchado. Por quê? Porque essa pessoa não aprendeu a manter quê? De que palavra estamos falando? Fidelidade. Porque já não aprendeu a manter sua fidelidade, quando vem o momento bueno que Deus proporcionará para nós, porque isso está na Bíblia, essa pessoa não poderá ser partícipe. Porque está escrito no Salmo que Deus busca a los fieles de la tierra para que estén con Él. ¿Para que quê? En las buenas, en las malas. Só que eu lhe garantizo que com Deus são mais buenas que malas. Deus permite que nos passem coisas? Permite. Deus permite que tenhamos batalhas? Permite. Deus permite que aconteçam coisas em nossa vida que ao momento não entendemos? Permite. Tudo isso está permitido. Não existe nada que aconteça que Deus não quer. Não permita, não sepa o que está passando, o que está acontecendo. Pero mientras eu estou buscando a Deus, Ele estará comigo. A vezes nós tratamos, buscamos ser bastante cuidadosos em nossas palavras para não ofender a nadie. Pero a vezes é necessário falar em la cara. Fulano, fulana, passa isto. E se enoja, pois que? Ni modo, verdade? Sim ou não? Porque falar a verdade não significa faltar respeito. Pero hoje em dia, nós vivimos em uma época onde não se pode falar nada, porque de todo as pessoas que se enojam, se duelen, se molestam. Se certo ou não é certo? E isso não está bem, gente. Nós temos que buscar resultado. Bueno, o verso 3 ele disse: por muitos dias Israel estuvo sem o Deus verdadeiro e sem sacerdote que ensinar e sem lei. Pero em sua angústia se volvieron ao Senhor Deus de Israel e le buscaram. E que disse aí? E ele se deixou encontrar por eles. E naqueles tempos não havia paz para el que saía, nem para el que entrava, sino muitas tribulações sobre todos os habitantes de las tierras. E era destruída nação por nação, ciudad por ciudad, porque Deus los afligiu com toda classe de adversidades. Mas vosotros, o profeta dizendo, esforçaos e não desmaieis, porque há recompensa para vuestra obra. E quando Asa ouviu estas palavras e a profecia do profeta Azarias, hijo de Oded, se animou e quitou os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá, de Benjamim, e de las ciudades que havia conquistado em la região montanhosa de Efraim. Entonces restaurou o altar del Senhor que estava delante del pórtico del Senhor. Mire para mim, ele restaurou. Se ele restaurou, era porque estava aqui. Diga, gente. Sim, pero porque o altar estava destruído, estava roto, estava abandonado. Ou seja, era o povo de Israel. E no livro do profeta Malaquias, não se lo vou a ler, pero para que você compreenda. Deus disse para o povo assim, Malaquias 3, capítulo 3, verso 6. Ele disse: eu sou o Senhor e não cambio. Por isso que ustedes, Deus hablando com o povo, não habéis sido consumidos. Porque desde os dias de vuestros padres, ustedes me estão roubando, me estão cometendo infidelidade. E aí vieram os problemas de nova conta.
Então, você tem que pensar o seguinte: nós temos que ser humildes para responder-se a si mesmo. Como você ha levado sua vida com Deus? Como que você ha levado? Você crê que é natural, depois de tantos anos, não estou falando de meses, estou falando de quê? Uma pessoa X, uma pessoa ter, depois de tantos anos, problemas espirituais, você crê que isso é natural? Não é verdade? Ou sim? E por que isso sigue sucedendo? Porque falta uno entregar-se de verdade. Poner aqui dentro da mente, do coração, que eu tenho que andar com Deus como lo primeiro para minha vida. Derribar mis ídolos, que podem ser mis pensamentos, que pode ser o marido, que pode ser a esposa, que pode ser o dinheiro, que pode ser o hijo. Que foi o que aconteceu mais tarde com Asa, o que nós já hemos hablado. Já hemos hablado. Corríjase em lo que você se tem que corrigir. Dê outro passo, dê um passo mais allá. Haga o que você não hacía. Porque hasta el año 35 de Asa, todo marchou bem. Hasta el año 35 de seu reinado, todo marchou excelente. Hasta el dia em que ele decidiu valer-se por si mesmo. Que ele creyó que já era suficientemente bueno para poder dictar suas próprias regras. Que é o que você e eu nunca vamos a poder hacer. Quem dicta as regras, quem é? É Deus. E nós, de uma maneira sincera, honesta, humilde, temos que quadrar-nos em la vontade de Deus. E se necessário for cambiar alguma coisa que há que cambiar, aí sim você pide ao Espírito Santo. Porque quando você é sincero e honesto, ele disse assim: Espírito Santo, ajuda-me. Ele vai ajudar. Ora, mientras exista orgulho, soberbia, habrá ruína, habrá desgraça. Eu vou a outra igreja porque já me vão ajudar. Negativo. Porque não é a igreja, não é o pastor. O mesmo pastor que está aqui hoje pode estar em la mesma igreja que você vá depois. Então não é a igreja, não é o pastor. É a prática de quê? De la palavra. Então, medite, pense. Eu vou fazer uma oração. E se você disse dentro de seu bispo, eu he estado dentro do grupo de los infieles. Não hace falta que me lo diga, por favor, esse é entre você e quem? Entre você e quem, gente? E Deus. É tempo de correção, é tempo de nova oportunidade, é tempo de que você diga, ok, Espírito Santo, dá-me uma nova oportunidade. Eu não quero buscar-te a ti só para que me solucione um problema. Eu quero ter uma vida de fidelidade, um compromisso. Compromisso com tu presença, compromisso com tu palavra. Passe lo que passe, porque eu sei que passe lo que passe, lo malo vai passar e a parte buena vai venir. Porque, volviendo a la comparação, em um matrimônio, há problemas, pero um matrimônio de fidelidade, há mais momentos buenos que malos. Já les comentei a vocês, aquela pergunta que eu hice, se alguma vez eu havia discutido com minha esposa, disse que alguma vez não. Quantas? Muitas vezes. Pero em los 29 anos de casados que temos, 95% de nossa vida ha sido buena. E 5% de correção de problemas. Então, a conta
Está buena, ¿verdad? ¿O no está? Usted puede tener problemas, puede, pero el porcentaje tiene que ser ¿qué? Mínimo, pequeño. Pero hay una cosa que es inegociable: fidelidad a Él, compromisso com Ele em todo, aunque su carne no quiera, aunque su carne grite, aunque su carne diga no, aunque la soberbia de uno grite hasta el techo, uno dice no, está amarrado, que el Espíritu Santo me ajude. E aí o Espírito Santo le va a quê? A ajudar, porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Amém? Póngase de pé, por favor.